Professor mandar real sobre a reforma do ensino médio. Vamos ver aqui o que o professor mandou pro Igão, né, sobre aí a reforma do ensino médio, que tem matérias incríveis como o que rola por aí. E o que rola no que rola por aí? Eu também não sei. Bolo de pote, brigadeiro de colher, empreendedorismo e nada de história e geografia. Porque história e geografia, né, não serve pra nada, né, gente? Vamos combinar. Você não tem uma política de Estado que lida com educação, porque a gente não tem. Na verdade, a gente tem... Tem. Coisas que nos desenvolvam de verdade, essas coisas assim, elas nunca, como elas não dão voto, elas não aparecem, não conheço, não sei uma parada que a gente tem assim, um plano perene para alguma coisa no Brasil. Tem. Inclusive, esse planejamento educacional tem envolvimento cada vez mais de várias entidades privadas, né? O movimento Todos pela Educação, por exemplo, que teve ativamente participando da BNCC, do Novo Ensino Médio, é o plano que pensa a educação sob a perspectiva privada, né? A perspectiva mercadológica. Então tem sim, né? Tem plano sim. Inclusive, vale muito a pena, mais uma vez, indicar aí o livro A Ofensiva Burguesa na Educação, do Caio Andrade, da editora Lutas Anticapital. Bem bom, viu? Brasil, não tem. É meio aculha o negócio aqui. Não é aculha, é um projeto educacional que é feito para poder privilegiar partes curriculares que não incitem o pensamento crítico, que olhem a educação sobre um olhar mercadológico. Então tudo isso tem, né? Tudo isso opera como uma bandeira para o desenvolvimento desses grupos privados. Então a gente fica preso no lance do commodity mesmo, assim, a gente tem um agronegócio forte pra caralho, que assim, a gente acha bonito e tal, eu acho importante, porque no fim é o que paga nossas contas e tal. É que aquele negócio, né? O agronegócio que a gente tem é o de baixíssimo valor agregado, né? Então, basicamente, o Brasil vive do agronegócio com a exportação de recursos materiais que são pouquíssimo processados, né? Então, isso acaba garantindo a inviabilização da industrialização, né? Do desenvolvimento técnico-científico. Ou um desenvolvimento técnico-científico que é utilizado para poder ampliar o montante que o agronegócio faz, né? E fora que o agro não paga quase nada de imposto, né? Vamos lembrar aí que o imposto rural sobre terra é um imposto que é minúsculo em relação ao IPTU, por exemplo. No vídeo lá do Eduardo Moreira que ele fala sobre imposto, ele elabora sobre isso, é bem bom também. Mas a verdade é que o ideal é que não fosse assim, eu acho, da minha cabeça de burro. Ou então que fosse também com o agronegócio, né? Mas com outros setores. Não tem como. Não tem como dentro da dinâmica da economia capitalista, né? Porque a burguesia brasileira tá só preocupada em garantir a lucratividade daquela estrutura de propriedade que é o latifúndio, né? Não tem nenhuma parte dessa preocupação. Junto, né? Bom, no caso do agronegócio, a gente pelo menos tem a Embrapa. Sim, né? sim. Que assim, desenvolve e produz bastante tecnologia para esse tipo de coisa. Mas nos outros setores a gente tá... Assim... Isso, né? Um monopólio de desenvolvimento desses setores, desses grupos. Sim. Isso não dá para comparar com a Europa, por exemplo, né? Não, longe disso, né? Você pega alguns países como a Alemanha, por exemplo, os caras têm um plano nacional de investimento em tecnologia, um plano nacional de investimento em química fina. Você pega um plano nacional de indústria automobilística. E é isso que eu falo. Os países europeus, eles se gabam de serem liberais, os americanos são liberais. Vê se eles são liberais nesses setores. Vê se eles são liberais no sentido de não financiar, subsidiar tal, essas indústrias de alta tecnologia. Então, não que o Brasil tenha que ser completamente não liberal. Tem que ser liberal também, para receber investimentos e tal. Mas alguns setores que o Brasil considera, isso aqui a gente tem potencial. Vamos proteger, vamos desenvolver, a gente tem que ter um plano nacional para conseguir fazer isso. Mas, infelizmente, Igor, quando você pega, por exemplo, o setor de educação... Só para fazer aqui um parênteses rápido, o Brasil nunca vai ter um plano de desenvolvimento que possa garantir a sustentabilidade desse desenvolvimento, a sua complexificação, simplesmente porque o Brasil faz parte da periferia do capitalismo. O Brasil faz parte da periferia do capitalismo. Então, esses setores, por exemplo, que ele está dizendo, setores liberais que vão trazer investimentos, você acha que esses países vão querer fazer investimento aonde? No processo de industrialização, de desenvolvimento técnico-científico do Brasil, no processo de aprimoramento da estrutura produtiva? Não. Eles vão querer usar os seus investimentos para poder investir nos seus ganhos do título da dívida pública, nos dividendos de empresas petrolíferas como a Petrobras, do agronegócio. Então não tem como o Brasil, estando na periferia do capitalismo, conseguir criar um modelo de desenvolvimento que seja parecido com o da Alemanha, né? Porque o modelo de desenvolvimento alemão, esse protecionismo alemão, depende da forma como a Alemanha vai exercer sua política econômica em relação a países da periferia do capitalismo. Geralmente ele é relegado, assim, para...
Coloca ali o ministro que é de tal partido, porque aquele ministro de tal partido vai ajudar a gente aqui a fazer uma coalizão e tal. É visto como uma pasta quase que secundária, uma coisa que não é estratégica. Não. Por exemplo, Mas a educação é uma pasta fundamental, não só para o desenvolvimento do Brasil, e ela é vista também como uma pasta-chave nas articulações políticas, né? Não é à toa que o Camilo Santana, por exemplo, que é ministro da Educação atualmente no governo Lula, é uma pessoa que está falando abertamente sobre a manutenção do novo ensino médio. Ainda que com todas as pressões sociais, todos os problemas, as mobilizações, blá, 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 ele está lá, né, utilizando isso como capital político. Ainda leciono, né, no ensino médio. Pô, a reforma, por exemplo, do ensino médio foi uma coisa bizarra para quem é professor. Uma coisa horrível. E não porque o ensino médio não tenha que ser reformado, Igor. Ele tem sim. Hoje a gente tem um modelo de educação que é do século XIX para uma sociedade que é do século XXI, entendeu? O problema não é centralmente esse modelo educacional dessa perspectiva temporal, né? Não é isso que faz a diferença. O modelo é do século XIX, nós estamos no século XXI, né? Então a gente precisa de uma reforma não do modelo educacional, a gente precisa de uma reforma, precisa de uma reestruturação da sociedade que vá pensar a educação sobre outras perspectivas. Então a questão não é o modelo da educação, a questão é o modelo de sociedade que a gente está inserido. Então enquanto a gente viver no capitalismo, a gente vai ter um modelo de educação que não vai privilegiar os desenvolvimentos da socialização do conhecimento, não vai privilegiar formas de desenvolvimento técnico-científico que não sejam ligadas à ideia da valorização, né? Se por um lado você tem uma educação que naquela época era dar instrução mínima para formar um operariado massivo, hoje você tem a perspectiva de educação que é voltada para o aprimoramento do que o Gary Becker, o teórico neoliberal, vai chamar de capital humano, né? Então se vende essa ideia que é a partir do acesso a uma educação disruptiva, inovadora, blá blá blá, que os sujeitos vão inovar, que eles vão melhorar de vida, que eles vão enriquecer, e isso é balela, né? Porque a educação ela serve majoritariamente na nossa condição para poder atender ao chamado mercado de trabalho, né? Para poder atender às chamadas configurações de como o mundo do trabalho está posto, né? Então, se a gente tem um mundo do trabalho marcado pela precarização, marcado pela uberização, marcado por processos que estão destruindo essas condições da classe trabalhadora, a tendência é que a educação, como um processo social, um processo político, forme sujeitos para poder atender a essas demandas, para poder atender a esses interesses. Vamos olhar a educação como uma mercadoria, como algo parte de um projeto para atender ao mercado de trabalho. A educação serve para você melhor ser colocado no mercado de trabalho. Tipo, isso não faz diferença, né? Não faz uma diferença substancial quando a gente pensa que o mercado de trabalho está sendo cada vez mais sucateado, cada vez mais precarizado. Portanto, a educação vai poder responder a esse processo, né? Lembrar que a educação, ela faz parte ali do que a gente chama de superestrutura. A base de desenvolvimento econômico, a base capitalista vai definir a forma como essa superestrutura, no caso da educação, vai se comportar. Não é uma coisa que é só, a educação vai melhorar a vida das pessoas. É isso, né? Não casa esse modelo de 45 minutos de aula de geografia, bate o sinal, agora 45 minutos de aula de matemática, o aluno vai estar lá. A estrutura da aula também é um troço que, assim, se a gente for levar em consideração que em 2023 os moleques lidam com tecnologia e a aula funciona majoritariamente, é claro que existem experiências nesse sentido, mas majoritariamente funciona da forma que o professor cuspindo e escrevendo no quadro e o moleque prestando atenção e copiando. Meu irmão, assim, tu já viu esses moleques em casa no TikTok? Não tem... frenético o negócio, né? Frenético o negócio, entendeu? Eu acho que existe uma necessidade de adaptação de algumas coisas, né? E entender que a aula expositiva, por exemplo, é parte do processo. Mas é importante também a gente lembrar que a maior parte da estrutura da educação sequer vai ter lousa, giz para poder escrever. Muitas escolas nem banheiro tem, tá ligado? Uma parte considerável das crianças que estudam em escola pública vai para a escola para merendar, sabe? Quando tem merenda, né? Quando tem merenda. Então é necessário, né, fazer uma leitura de realidade que esteja um pouco mais a par dos problemas reais do que está acontecendo. Né? E de fato, você tem uma questão, você tem um problema, né? Um processo histórico aí de, novas tecnologias, né? Como o celular, rede social e tal, demandam que haja um processo de atualização nas práticas, né? A forma de compreender o conteúdo, mas o que a gente não vê são espaços formativos, não tem um processo de valorização da profissão, você não tem um processo de segurança de carreira, né? Então a tendência é que realmente a educação vá sendo sucateada cada vez mais, ela mantém esse modelo e aí você basicamente destrói toda a condição de ensino e aprendizagem da classe trabalhadora, né? A educação se torna uma mercadoria para que a classe trabalhadora possa se formar e ter um emprego, né? Um emprego de merda. Ninguém tá pensando nisso.
né? Quem está pensando nisso está pensando de forma independente. Eu conheço colégios que fazem experiências nesse sentido de incluir tecnologia nas aulas e tudo mais. E vou te falar, viu? Não adianta porra nenhuma. Não adianta porra nenhuma inserir tecnologia, tablet, computador e o cara. Não adianta nada. Não adianta a gente melhorar os instrumentos de trabalho se a gente não consegue melhorar toda a estrutura que constitui aquela prática. Então não adianta nada você colocar computador ou na escola se a escola vai lidar com alunos que estão passando fome. Inclusive, né, vários tablets que foram prometidos nas escolas de São Paulo sequer foram entregues, né? Porque ainda tem essa. Então, tipo, não adianta ficar falando de inserir tecnologia, mudar o currículo, se a escola não tem, primeiro, a estrutura básica para ela funcionar e, em segundo lugar, você não tem um processo que se preocupa com a formação desses professores, com a realização de concursos, com uma estabilidade, etc e tal. O emprego vai ficando precarizado e ninguém quer fazer. Mas não é um plano, não tem o Estado pensando nessa porra, né? E o que você quer dizer com que essa reforma foi uma... E, na verdade, o Estado tem muito a ver com isso, né? O Estado entra como o garantidor dessa precarização, o garantidor do cumprimento dos interesses privados. Então, se não fosse o Estado brasileiro, boa parte dos chamados tubarões da educação sequer existiriam, né? Sequer teriam tanto poder quanto eles de fato têm. Uma merda pra vocês. Não, porque a ideia é interessante, Igor. Que nem eu falei, né? A reforma do ensino... Pois é, eu vi a ideia é interessante. Não, a ideia é interessante. A ideia é você criar, por exemplo, um cenário em que você reduza um pouco o núcleo básico de educação, de história, geografia, etc. Não, você reduz muito esse núcleo básico. Você reduz muito esse núcleo básico e você reduz, sobretudo, nas matérias de humanidades, né? Etc. Para criar os chamados itinerários formativos, né? Só que, vamos pegar primeiro, isso aumentou demais a desigualdade que existe. Por quê, Igor? Você dá aula de itinerário formativo, por exemplo, eu sou formado em geografia. Eu tive aula ali na pedagogia, na faculdade e tal, que me ensinou a ser professor de geografia. Eu já recebi proposta, Igor, para dar aula de itinerário formativo em comunicação. Eu nem sei o que é comunicação, entendeu? Mas se eu tivesse aceitado, eu estaria dando aula de comunicação. E é um processo que evidencia, né, que prova exatamente o que eu estou falando. É a precarização da profissão docente. É a precarização da profissão do professor. Porque o que acontece com a reforma do ensino médio é o seguinte, né? Eles pegariam as escolas e dividiriam as escolas em áreas de formação. E aí o aluno pode optar por qual área de formação ele quer seguir. Se é linguagem, ciências humanas, a natureza e tal. Só que tem várias escolas, tem vários estados, várias cidades que mal escola tem. Que tem uma escola na cidade inteira. Então, se aquela escola passar a ofertar aquela área do conhecimento e o aluno não quiser ela, ele é obrigado a se deslocar para uma outra escola para poder acessar aquela área do conhecimento. Só que aquela área do conhecimento vai estar também competindo em termos de horário com esses itinerários formativos. Então, no final das contas, você pega aquelas horas todas de currículo, que se eu não me engano existe uma perda de 400 ou 600 horas do núcleo básico do ensino médio. E aí, quais matérias vão ser cortadas nesse processo? Matérias que não vão compor esse interesse geral, né? Que vão ser as matérias de ciências humanas. Então, numa das escolas que eu trabalho, por exemplo, que já tem essa aplicação, só tem sociologia 1 ano do ensino médio. E não tem mais. É só durante o 2º ano. Então é todo um conteúdo gigante que tem que ser passado às pressas, que tem que ser passado com muita velocidade, porque tem uma aula por semana também, então é muito difícil você conseguir fazer um trabalho bem focado, dedicado, blá blá blá, com aquela uma aula por semana, com um conteúdo tão denso. E aí os professores que perderam essas aulas, né, porque eles vão ter essas limitações curriculares, são obrigados a vender sua força de trabalho para dar aula de outras coisas que eles não manjam, para poder compor renda, para poder garantir que eles tenham um salário decente. Então é o professor de física, de biologia, dando aula de 4, 5 matérias de coisas que eles não entendem ou que eles não têm uma formação para poder dar aula. Porque essa é outra questão, né? O novo ensino médio fala dos itinerários formativos, mas oferece o quê? Oferece empreendedorismo, bolo de pote, e aí? O que rola por aí? Então, esse processo de aumento da desigualdade seria real, né? As melhores escolas, as escolas com mais estrutura ofereceriam tudo isso, todas essas opções, blá, blá, blá. E as escolas que não têm essa possibilidade, que não recebem investimento estatal, que não recebem investimento público para poder viabilizar esse serviço, né, esse direito, não vão conseguir ofertar a educação com boa qualidade. Não vão conseguir porque estruturalmente não é possível fazer isso. E aí você pega, os professores são mal pagos no Brasil, não tem a estrutura necessária e ainda tem que criar um currículo do nada, porque não existe um plano nacional de comunicação. Ou pior, né? O material desse currículo, por exemplo, de empreendedorismo, é uma apostila que tem como indicação o vídeo da Natália Arcuri.
do primo rico. Uma formação em comunicação, aí vai lá, ó, professor, se vira aí ensina a comunicação para os alunos. Ensina aí projeto de vida para os alunos. O que é projeto de vida? Veio a mudança sem a base, que é a meramente formação dos profissionais. Dos professores. E assim, capacidade e infraestrutura para os colégios. Você pega colégio aí de elite, pô, os professores deles são bem pagos para fazer ali, né, todo um cronograma, para conseguir pesquisar, para saber como que vai ser. Dizem até que tem professor que ganha 37 mil reais por mês. Achei pouco. Você pede um financiamento, preciso fazer, sei lá, uma saída pedagógica para determinado espaço. Pô, a gente vai lá, todo mundo tem ali o notebook, etc. Vai fazer itinerário formativo, sei lá, de projeto de vida num colégio da periferia, por exemplo. Isso não existe, não existe. E o professor, ele foi obrigado a arcar com toda essa responsabilidade, de desenvolver um novo currículo de matérias que ele nunca foi treinado para isso, em questão assim de, vai, joga aí, desenvolve. Por quê? Porque é uma coisa que foi... A reforma do ensino médio veio de uma medida provisória, Igor. Não foi uma coisa discutida... Eles não escutaram professores e alunos, que é quem está envolvido ali no processo. Mas escutaram empresários, né? Ó que alegria. Sendo sincero, grande parte dos itinerários formativos hoje, o aluno vê como matéria passa fácil. O professor vem aqui, ele passa uns filminhos aqui e tal, aí eu faço uma atividadezinha e tal, beleza. E é isso que virou, entendeu? Porque nem dá, né? Não tem nem como trabalhar nessas condições. É muito difícil você criar um critério de avaliação, de trabalho e tudo mais, se você não tem uma base curricular, se você não tem um processo formativo. É impossível. Por isso que é interessante a reforma do ensino médio? A gente tem hoje um ensino médio que quer que cada aluno saia como um mini cientista em geografia, um mini cientista em história, e não tem sentido isso. É muito mais conteudista e decoreba do que propriamente capacidade crítica. Então, se a gente reduzisse a quantidade de... Mas o que é capacidade crítica, né? Eu acho que é importante a gente também fazer essa pergunta, né? Pra gente não ficar repetindo chavões de que a educação brasileira ensina decoreba, blá blá blá. Sim, isso é verdade, mas como é que a gente amplia esse debate, né? Como é que a gente coloca esse processo além? Exatamente, escutaram a Tabata Amaral e não o professor. Conteúdos em cada uma das matérias, por exemplo, e desse mais espaço para senso crítico, para debates, em coisas que realmente são importantes, pô, seria... Que isso, amigo, que isso. Eu acho que o lance da educação, né, do conhecimento, ele tá muito relacionado com a própria ideia de que esses conteúdos e esses conhecimentos existem porque eles são produzidos pela humanidade. É legal a gente saber dessas coisas para a gente entender o que a humanidade conseguiu desenvolver ao longo de toda a sua história. Isso não é importante? Eu acho que a gente tem que dar nome a esse senso crítico, né? O que é esse senso crítico? A gente vai questionar o quê? Né? A gente vai criticar o quê? Isso atravessa necessariamente e inevitavelmente um projeto de Estado, um projeto de sociedade. Porque a educação de um Estado burguês não vai se preocupar em fazer um senso crítico para poder questionar o Estado burguês. O que é senso crítico? É meio que falar o senso comum? Falar pobreza é errado, né? Racismo é errado. Uau, que avanço. Não, acho que a gente tem que dinamizar e complexificar esse debate. Seria, assim, um passo muito grande na educação. Muito grande. Mas não, isso foi feito por quem? Pelo Temer, numa medida provisória que, sei lá, quem foram as pessoas que ele consultou, entendeu? Eu sei. Todos pela educação, Luciano Huck, a Cogna, todas as empresas, todo mundo, toda essa galera aí. E dane-se. E pronto, se vira aí. Vocês têm 3 anos pra adaptar o colégio com isso. Virou uma várzea. Virou uma várzea. Ia acontecer mesmo, né? Então, por mais que a ideia seja boa... A ideia não é boa. Sem a construção da fundação da coisa, só não funciona. Acaba só sendo... olha aí que eu fiz, ó. Fiz a reforma do ensino médio. E cê, que nem você falou, Igor, você não tá envolvido no dia de sala de aula. Você não achou que era uma coisa interessante? Pô, reforma do ensino médio. Parece legal, né? Eles querem adequar mais um pouco a realidade. Isso pega a galera de contrapé, né? E pura ideologia. Pure ideology. Do aluno e tal. E a ideia é interessante. Só que tem que ter um plano para a implementação disso. Tem que ter formação de professores. Tem que pagar o professor para ele desenvolver um novo currículo, para ele se qualificar para conseguir ensinar essas coisas. Ou seja, não vai rolar, né? Se não ficar aula jogada, que nem eu falei. Imagina se eu tivesse aceitado dar aula de comunicação. Eu tô precisando, porque a grande maioria dos professores, os caras estão ferrados economicamente, infelizmente, né? Beleza, daí eu preciso de aula, aceito. Aí eu dou aula de comunicação. Pô, vou pesquisar, o que é comunicação aqui? Vou dar uma pesquisada no YouTube e tal e joga pros alunos, dane-se. E é isso que virou grande parte da reforma do ensino médio, principalmente para as escolas públicas ou escolas particulares mais periféricas. Por isso que eu falo que aumentou muito a desigualdade. Colégio de alto desempenho, pô, os caras formaram professores, mas fizeram por conta deles. E olhe lá, hein? E olhe lá. Colégio com menos recursos, virou uma várzea. Entendi.
não ficou ruim, não. Ficou ruim, não. Foi bacaninha.